bênção de Deus. Amém? Todos acharam? Quem não achou, diga amém. Ninguém concordou, né? A palavra amém significa concordância, né? Então todos acharam. Legal. Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. Vamos ler juntos? Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos, ou seja, convocou Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estados da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu-lhe Pedro: disse, és tu, Senhor? Manda-te ir até ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salve-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe, dizendo: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente é Filho de Deus. Amém? Eu queria te convidar a ler este versículo 33 juntos. Vamos ler juntos, amém? 1, 2, 3. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente é Filho de Deus. Muito bem. Queria trabalhar em breves palavras esta noite sobre essa passagem. Eram os que estavam no barco 12, ou seja, eram os discípulos que Jesus anteriormente disse para eles: olha, vamos para o outro lado que eu vou me separar um pouquinho, vou subir aqui no monte e vou orar. É o que a Bíblia nos diz. Queridos, e eu queria trazer algo que Deus colocou no meu coração esta noite. Nós estamos aqui sentindo a presença de Deus, amém? Jesus está aqui pessoalmente para nos tocar, nos fortalecer, nos renovar nesta noite. Os discípulos, pouco antes disso, perceberam, andando com Jesus, que o rei Herodes mandou buscar João Batista e mandou matar João Batista, decapitar, cortar a cabeça de João Batista. Os discípulos de Jesus, vendo isso, eles observaram que Herodes mandou fazer isso com João Batista unicamente por um motivo. Primeiro, porque João Batista pregava a palavra de Deus, pregava a verdade. Certa vez ele disse: arrependei-vos e sejas batizado. Então, os discípulos observando isso, e o rei Herodes perdeu o seu cunhado Filipe, não Filipe, discípulo, morreu Filipe, e o rei Herodes foi lá e tomou a esposa de Filipe, que era bem formosa, bonita, e o rei Herodes, então, o olho dele deu uma crescidinha, né? E ele foi lá e tomou a esposa do falecido Filipe, né? E ele perguntou se era normal, se poderia, e João Batista falou: olha, isso não é certo, tu fazer isso. E aí o rei Herodes se indignou, falou: quem é esse cara? Tragam ele aqui, né? E ele pôs então a cabeça de João Batista sobre a mesa. E os discípulos de Jesus viram tudo isso e devem ter se impactado com essa situação. Afinal de contas, João Batista era um homem que anunciou a vinda do Senhor Jesus, um homem que estava batizando e dizendo: olha, eu batizo vocês com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu e vai batizar vocês com o Espírito Santo, com fogo, né? Falávamos isso outro dia. E os discípulos, vendo aquilo ali, se aterrorizaram. E logo então, em sequência, eles chegam com Jesus a uma cidade
onde Jesus pregava boas novas, Jesus pregava milagre, cura, Jesus pregava o poder de Deus para as pessoas, e as multidões começaram a se juntar, começaram a seguir a Jesus. Então as multidões começaram a ir aonde Jesus ia, e os discípulos junto com Jesus. Depois de terem visto, isso tu pode confirmar na tua Bíblia, depois em casa, um pouco antes disso que a gente leu, está tudo isso, amém? Não estou falando nada de mim aqui, é a palavra de Deus. E os discípulos então, andando com Jesus, e eles chegaram a um certo lugar, e as multidões se aglomeraram, haviam seguido Jesus há dias, estavam com fome, estavam a perecer, não tinham o que comer. E Jesus olha para os discípulos, olha, vamos dar o que comer para eles. E os discípulos dizem, mas vamos dar o que, Jesus, se nós não temos nada além de 5 pães e 2 peixes? Não temos nada. E olha que numerosa multidão. A Bíblia diz que não era uma multidão, era multidões, ou seja, era mais de uma, né? E Jesus, muito organizado, como sempre foi, e é, e será, ele olha para os discípulos, tragam até mim esses pães e estes peixes, esses 5 pães e estes 2 peixes, que eu vou multiplicar. Não vamos despedir essas pessoas com fome. Lembrando que os discípulos tinham acabado de ver João Batista, que era uma referência para eles, né? Ser morto, decapitado. E aí, andando com Jesus, eles começam a ver multidões chegando, apertando Jesus, recebendo milagre. Era paralítico andando, era cego enxergando, era surdo ouvindo, era tantas coisas, era família sendo restaurada, era casamento sendo restaurado. Os discípulos vendo aquilo ali, e as multidões ali com fome, sem ter o que comer. E aí a Bíblia diz que Jesus chama eles, tragam isso que eu vou orar, eu vou apresentar a Deus. E eles trouxeram isso para Jesus. Em sequência aqui, a gente então logo observa o versículo 23, como lemos. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele só. Queridos, isso se passou daí depois que Jesus, como eu disse, muito organizado, mandou separar grupos de 30, 40 ou 50 pessoas, multiplicou os pães e os peixes, distribuíram, e a Bíblia, lá no finalzinho, acompanha aqui comigo, no mesmo capítulo 14, versículo 20, diz, todos comeram e foram com fome embora, é isso que diz a Bíblia, né? Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que vieram, ou sobraram, recolheram ainda 12 cestos. Interessante, né? 12 cestos, eram 12 discípulos, e eu fico imaginando então cada discípulo com cesto, né? 12 cestos, 12 discípulos, cada um segurando um, bem firme, e eram 12 cestos cheios, e os que comeram foram cerca de 5 mil homens, além das mulheres, mais ou menos 15 mil pessoas, a 20 mil. E aí então, no versículo 23, despedidas as multidões, depois de terem comido, saciados, os discípulos ali, né, com aqueles cestos, cada um segurando um cesto, e ele caminhando de um lado para outro, quem sabe conversando um com o outro, dizendo, mas como Jesus é bom, né? João Batista morreu, perdeu a cabeça pelo Evangelho, por Cristo Jesus, nós podemos até passar por isso, mas nós estamos agora vivendo um momento, como Jesus é bom, olha só, quanto pão, olha só como Jesus fez, ele saciou a fome de todas essas multidões, e ainda tem tudo isso aqui. Pedro, tu quer mais um pãozinho? Eu já estou cheio. Tiago olhou para Pedro, Pedro, quer um pãozinho? Eu não consigo mais. E aí Tiago, não quero também, eu estou cheio. Deixa sobrar para daqui 2.000 anos, já come ali um pãozinho desse aí. Quem quer comer o pão de Jesus esta noite? Levanta a mão. Ele está distribuindo. Começa a mastigar, começa a sentir o sabor do pão de Cristo. Ele está aqui pessoalmente distribuindo isso nessa noite. Isso é para ti, meu. Isso é para ti. É para mim. E os discípulos ali então segurando aqueles pães, não sabiam o que fazer, correndo de um lado para o outro. Jesus chega neles e diz, entretanto, no versículo 23, despedido das multidões, subiu ao monte sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele. Antes ele disse, olha, vocês vão lá para o outro lado, que eu vou orar um pouco. E o que te chama a atenção quando Jesus, ele disse para os discípulos, vocês vão lá para aquele lado do rio. E
era bastante largo, a Bíblia diz que eram vários estádios, que eles já estavam, não haviam chegado na outra margem. Vocês vão para lá. Eu queria que gravasse isso no teu coração. Quando Jesus diz para ti que tu vai receber algo, quando Jesus diz para ti, olha, tu vai receber a aposentadoria que tu busca, quando Jesus diz para ti, e Ele diz nesta noite na palavra dele, o teu marido vai ser convertido, a tua mulher vai ser convertida. Quando Jesus olha para nós e diz, o trabalho que tu está procurando eu já te dei. Quando Jesus olha para alguém e diz, olha, o câncer que veio sobre a tua vida, seja por um motivo ou outro, eu já te dei a cura. Quando Jesus diz isso para nós, querido, pode levar um dia, pode levar 10 anos, pode levar 200 anos, ninguém vive 200 anos, né? Pode levar o tempo que for, pode levar o tempo que for, vai se concluir. Jesus não olhou para os discípulos e disse, olha, vocês têm que ir lá para o outro lado. Não é isso que a Bíblia diz. Ele disse, olha, vocês vão para o outro lado, porque daqui a pouco eu vou lá. Quando Jesus diz algo, vai se cumprir. Jesus disse para nós, neste mesmo capítulo, que Ele foi preparar um lugar para ti e para mim. E Ele diz, não se turbe o vosso coração, crê somente. Queridos, Ele foi preparar um lugar para ti, não importa a situação, Ele vem te buscar e vai te levar. Amém? Ele vai vir, não importa. Quando Ele diz algo, Ele cumpre. Em Jeremias diz que Deus não é homem para que minta. Ele age e faz. E nessa noite Ele diz para nós, como Ele disse para os discípulos, vão para outra margem. E Ele foi orar. Versículo 25, na quarta vigília, eu gostaria que tu acompanhasse comigo. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles. Quarta vigília, para a gente entender, eram entre 3 e 6 da manhã. Era de madrugada, era escuro. Imagina a escuridão que estava naquele rio, aonde o vento soprava, aonde os discípulos estavam apavorados. Foi ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram, é um fantasma. Queridos, percebam uma coisa, os discípulos acompanhando Jesus, vê tantas outras coisas, João Batista ser morto, vê multiplicação de peixe, vê multidões sendo curadas, abençoadas e saciando a fome. Eles vê de tudo. Quando tu vem para o Evangelho, tu vê de tudo. Olha, tu está assim, num patamar com Deus, que não falta nada, tu não tem nem vontade de orar. Não, eu estou legal. Aliás, se perguntar para qualquer pessoa, né, aqui, como é que tu está? Eu estou bem. Mas às vezes não está. Já é um costume. Como é que tu está, minha irmã? Eu estou, ou se não, diz, estou indo. Não chegou nunca. Eu estou indo. Sempre se diz, eu estou bem, mas às vezes está arrasado, está acabado por dentro, está um temporal tremendo por dentro. Já viu tantas coisas, já viu tantos homens de Deus, tantas pessoas que congregam, às vezes ser mortas repentinamente, sem entender, mas por que Deus, que aquele fulano morreu, sem ter causa, era tão novo. Daqui a pouco já vê um milagre de Deus acontecendo, como aconteceu na última vez que o pastor Antônio veio na Tiradentes. Esse não é um surdo, viu isso? Foi isso, né? Daqui a pouco a gente vê tantas coisas, mas não porque o pastor Antônio veio, é porque Deus quis curar o surdo e usou ele. Mas a gente vê tantas coisas, a gente vê um morrendo, vê um milagre de Deus, e fica feliz da vida, e ora, e busca em Deus. Mas quando eu estou bem, eu não estou nem aí, eu não sempre tenho vontade de vir na igreja direito. Qualquer coisa é motivo para eu não vir, eu nem oro direito. Mas quando vem a tempestade, nos apavoramos. E aqui a Bíblia diz que eles ficaram com medo, achando que era um fantasma. Fecha os teus olhos, baixa tua cabeça, fecha os teus olhos um pouquinho. Eu usei essa expressão quinta-feira à tarde aqui. Com os teus olhos fechados, te exporta para dentro daquele barco lá. Leva a tua mente até aquele barco, onde estavam os 12 discípulos. Imagina a situação. Jesus mandou eles irem para o outro lado, eles viram grandes milagres, certamente começaram a remar, falando um com o outro,
do que Jesus havia feito, começa uma tempestade, começa um vento contrário, começam a aparecer ondas. As ondas começam a invadir aquele barco. Com os teus olhos fechados, tu está agora dentro daquele barco. Agora tu começa a ver a Tomé. Tomé dizendo, eu sabia. Tomé sempre foi negativo, eu sabia que ia acontecer isso. De madrugada não é hora da gente vir. Começou a questionar, começou a trazer perguntas, a questionamento, a colocações. Eu sou pescador há anos, eu sabia que isso ia acontecer. Começou a murmurar, começou a dizer aos outros 11, eu sabia, isso ia acontecer, essa hora não é hora. Pedro, bem tranquilo, dá ordem. Tomé, mas já sabíamos como é, eu sabia, eu te falei, Pedro, que se nós viesse ia acontecer isso. Aí Pedro olha para eles, eu conheço esse mar, eu pesco aqui todos os dias, eu sei como é que é. Queridos, te exporta agora, começa a ver a situação deles naquele barco. Pedro, eu conheço. Tiago, João e André concordam, nós estamos seguros neste barco, vamos permanecer aqui. Tomé diz, eu disse. Aí Filipe olha, Bartolomeu, Alfeu, tentam tirar água do barco, enquanto Tomé questiona e murmura, Pedro começa a orar. Os outros começam a tirar água daquele barco, uma confusão tremenda, o barco afundando, as ondas batendo, e eles tentando tirar. Aí Judas, o tesoureiro, começa a fazer cálculos, vamos ver o que vai acontecer aqui, o que eu vou ter que gastar aqui, olha só, esses parafusos soltaram, olha lá o remo de Tiago, está longe, não tem mais como pegar. Aí Mateus olha para os lados e começa a gritar, socorro, este barco está afundando, eu não sei nadar, o que vai ser de mim? Agora olha aqui para mim, queridos. Conseguiu visualizar a situação dos discípulos lá naquele barco? Quem sabe a situação de muitos de nós. Ora vemos o poder e o milagre de Jesus sobre a nossa vida, e daqui a pouco no outro dia amanhece na maior tempestade e começa a gritar, e agora o que eu vou fazer? Eu sabia que se eu tivesse feito isso, eu sabia que se eu tivesse ficado em pé na hora da oração, eu ia cair no chão deitado, todo mundo ia ver que eu ia cair. Começa a murmurar. Isso é um grande temor das pessoas quando a gente invoca as pessoas para virem receber, né? Pensa em 10 vezes, não vou, para que eu caia lá na frente, pagar mico. Não pensa nunca assim, queridos. Pode ter o cair do Espírito Santo. Isso não é pagar mico. Aliás, nada é pagar mico. Deus ele quer te tocar. E nessa noite ele nos diz, não te atemorize, eu estou contigo. E aqui em sequência, Jesus chega, Pedro olha para ele, deixa eu ir contigo, Jesus. Jesus olha para ele, vem. Ele desce do barco, começa a andar sobre as águas, fitando os seus olhos a Jesus. Quantos aqui que desceram do barco do inferno, estavam indo para o inferno porque eram os escravos de Satanás, andavam segundo o curso deste mundo, como a Bíblia diz, estavam sendo escravizados, conduzidos pelo príncipe deste mundo para o inferno. Só há dois caminhos. É forte a palavra inferno? É, mas é na igreja que tem que se falar. Lá no mundo, se fala, se escandaliza. É aqui dentro que tem que falar. Existe o inferno, existe o reino de Deus. Ou é o reino do diabo, o inferno, ou é o reino de Deus. Não há uma terceira alternativa. É só essas duas. Isso é forte, mas tem que ser falado. E quem sabe quantos de nós viemos deste barco que nos levava para o inferno, e começou a tempestade, e nós começamos então a gritar para Jesus, socorro. Começamos a dizer, Jesus, tem misericórdia de mim. Sê comigo, Jesus, não me deixa afundar, não me deixa perecer, não me deixa sofrer, eu estou apavorado, Jesus, a tempestade está batendo nas minhas contas, a tempestade está batendo no meu corpo físico. Por que eu estou trazendo essa palavra nessa noite, querido? O Espírito Santo está aqui, Ele quer mover a mão dEle sobre a tua vida. O Senhor Jesus está aqui nesta noite, Ele quer mover sem medidas, Ele quer te sacudir. Lembra do exemplo do forno, do frango? Não vai assar, não vai. Se tu não incendiar Deus na tua vida, não vai. Versículo 31, vá comigo. E prontamente, depois que Pedro parou de olhar para Jesus, começou
a afundar, submergir. Ele olha para Jesus: Jesus, salva-me. Viemos para o reino, saímos do barco do inferno, viemos para o barco de Jesus. Veio a tempestade, significa vai ter problema. Cristão tem problema, cristão tem desafio. Mas aí nós olhamos, Jesus está na nossa volta, Jesus está conosco. E a gente diz: Jesus, se tu está comigo, ou seja, se é tu que está aí sobre este mar, deixa eu ir contigo. E nós olhamos para Jesus em meio à tempestade: Jesus, tem misericórdia de mim, me salva. Jesus, me cura. Jesus, me liberta. E para nós que servimos, quem aqui já confessou Jesus na sua vida como único Salvador? Alguns não. Tem oportunidade, Senhor. Quando nós confessamos Jesus na nossa vida, Ele entrou, hein? Deus não tem mais misericórdia de nós. Deus tem misericórdia daquele que está lá fora, sofrendo no inferno. Deus quer de nós que confessamos a Ele obediência na palavra. Obediência por quê? Porque Deus, Ele é justiça, tanto para cristão como não cristão. É importante salientar isso. Mas tu está ali e tu pede: Jesus, deixa eu estar contigo. Jesus, deixa eu ir contigo. Eu quero caminhar contigo. Me tira desse sofrimento, dessa tempestade. Aí Jesus olha para nós e prontamente, versículo 31, Jesus, estendendo a mão, tomou a ele que estava afundando. Estamos com Jesus, mas ora olhamos para as coisas que estão na nossa volta e não muda a situação. E aí Jesus olha para nós afundando, Ele estende a sua mão. E subindo ambos para o barco, cessou o vento. Jesus, a presença dele acaba com a tempestade. Se tu invocar a presença de Jesus sobre a tua vida, o Espírito Santo já está no teu interior, amém? Jesus, quando subiu ao Pai, Ele disse: eu vou, mas eu deixo Consolador, o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Esse já está no teu interior. A Bíblia diz que eu e você somos templo do Espírito Santo, amém? Templo significa casa. Ele mora no teu interior, no meu interior, está no nosso interior. Amém, igreja? E aqui 33, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente é Filho de Deus. Sabe, nós temos que ter força de vontade em meio às tribulações de dizer: Jesus, Jesus, eu quero que tu realize o impossível na minha vida. Estenda a mão para Jesus. Não importa a situação, clama, diz: Jesus, eu preciso de ti. Sacode o meu interior, Jesus. O teu Espírito está no meu interior. Amém? O teu Espírito está no meu interior. Sacode ele no meu interior. Faz ele se mover no meu interior. E quando o Espírito de Deus se move no nosso interior, queridos, não há tempestade que possa permanecer, não há demônio que possa te tirar dos caminhos, não há nada que possa permanecer na tua vida, não há enfermidade, não há nada. Tudo é possível. Outro dia falávamos, tudo é possível quando nós movemos Deus. Por isso que no início eu disse: vamos mover o Espírito Santo na nossa vida. Por isso que eu pedi para os meus amigos, colegas diáconos intercederem, orar, porque muitos às vezes não conseguem, estão tão carregados de problema que não conseguem ter uma intimidade com Deus. Mas nesta noite Deus está aqui, o Senhor Jesus está aqui, o Espírito Santo dele está no teu interior. Ele quer sacudir isso, Ele quer mover fogo sobre o teu interior. Igreja, para agir dessa forma, nós temos que viver em plenitude. Quem está falando sobre isso? Né? Alguém sabe o que é plenitude? É interessante, né? Vou abrir aspas aqui sobre o que em breve falamos. 2 Reis, capítulo 2 e depois capítulo 3 nos conta uma história legal. Capítulo 2 diz que Elias estava caminhando, chegou diante do mar, tocou a sua veste e o mar se abriu. 3 pessoas abriram o mar, né? Moisés, Elias e Eliseu, ninguém mais. O mar da Galileia abriu
Eliseu, andando de um lado para o outro com ele, disse: o negócio é o seguinte, Eliseu, o que tu quer de mim? Aí Eliseu olha para ele: Elias, eu quero um espírito em porção, espírito dele, de Elias, não do Espírito Santo. Eu quero um espírito igual ao teu? Não, eu quero um espírito dobrado. Aí Elias olha para Eliseu e diz: olha, cara, não tem como fazer isso para ti. Quando Deus vier me buscar, se tu ver eu subindo, tu vai receber. Se tu não ver eu subindo, tu não vai receber nada. Eliseu, então, eles começam a caminhar sozinhos, o exército dele ficou na outra margem, e Deus veio e separou eles e levou Elias. E Eliseu viu o manto de Elias cair. E Eliseu viu e recebeu a porção dobrada do Espírito de Elias. Elias, o grande homem de Deus, recebeu. E quando ele recebeu, ele olha para os céus, ele olha para Deus e ele diz: meu pai, carros de Israel, cavaleiros. Ele diz: olha, Elias era um baita de um exército sozinho, não precisava ter mais ninguém com ele, ele é um baita de um exército, mas eu perdi algo dobrado e agora eu sou um exército maior. E ele foi e tocou, como disse a terceira pessoa, tocou o mar e passou em terra seca. Lá no capítulo 13 de 2 Reis, apareceu o rei Jeoás diante do leito de Eliseu que estava morrendo. Eliseu já tinha feito todo o processo da vida dele, já tinha feito 12 grandes milagres, né? Estava para fazer o 13º milagre. Estava morrendo e veio o rei de Israel, Jeoás, e diz o quê? Para Eliseu? Eliseu, meu pai, carros de Israel e cavaleiros. Disse a mesma coisa que Eliseu disse. Só que, para a gente finalizar, Eliseu agiu com plenitude. Ele falou para Elias com plenitude: o que é isso? Eu quero fazer mais, eu quero que o meu nome fique marcado. Já eu quero congregar, eu quero fazer a obra de Deus, para daqui 30 anos, quando alguém entrar aqui e souber a história, Jairo foi um homem de Deus que agiu dentro da igreja, que através dele ele pregou a palavra, que pessoas se converteram, que surdos ouviram, que paralíticos caminharam, agiu com plenitude. E Eliseu agiu com plenitude, e o rei Jeoás falou as mesmas palavras. Ele disse: olha, Eliseu, tu é um exército sozinho, ninguém mais anda contigo. O que vai ser de mim se tu morrer? Ele agiu com fraqueza. Ele agiu fraco. Ele olha para Eliseu e diz: o que vai ser de mim? Contigo eu era vencedor, tu é um exército sozinho, meu pai, cavaleiros de Israel, tu és tudo, o que eu vou fazer agora? Ele agiu com mediocridade só pensa no positivo. Olha, eu quero vencer agora, daqui 10 anos o próximo rei que se vire para vencer a Síria. Queridos, grava uma coisa no teu coração. Depois disso, Eliseu disse para ele: olha, atira uma flecha em direção da Síria. Ele foi olhar e atirou a flecha em direção da Síria. A igreja está entendendo? Agir com plenitude para que o Espírito Santo nos tome, nos fortaleça, nos sacuda. Eliseu manda ele atirar uma flecha e diz para ele: olha, essa flecha que tu atirou, tu está ferindo a Síria. Aí Eliseu diz para ele: agora tu pega e fere com as demais flechas a terra. Aí o rei Jeoás foi lá, disparou 3 flechas contra. Depois pode conferir isso na Bíblia, tá? Isso não é história de caroxi. Tu vai entender a importância de obediência à voz de Deus. E Deus te chamou para te ser um fogo ardente, um crescente, amém? Passando por toda a tribulação, como os discípulos aqui passaram, se conheceram Jesus na vida deles, e passaram a ser vencedores, se atribularam, mas não permaneceram em tribulação. E nesta noite o Espírito Santo quer tomar a nossa vida, nos encher da presença dele, tirar a tribulação. Ele disparou 3 flechas sobre a terra. E o homem de Deus, Eliseu, antes de morrer, se indignou e disse: ô Jeoás, mas que coisa séria, porque tu só atirou 3 vezes, podia ter atirado 5 ou 6.
Aquela bolsinha que fica atrás, geralmente carregava 7 flechas, eu tinha queimado uma em direção à Síria, tinha no mínimo 5 ou 6 lá dentro, e Eliseu olha para ele, podia ter ferido a terra, agora porque tu não feriu, tu vai ganhar só 3 vezes da Síria. Qual o resultado disso? Até hoje a Síria guerreia contra Israel, porque um homem de Deus, um homem não obedeceu à voz de Deus. Se tu ligar a televisão, tu vê Síria contra Israel, quantos morreram? Israel contra a Síria, porque um homem não entendeu o que Deus estava falando, deixou flechas na bolsinha, não feriu por completo. Ele poderia ter vencido a Síria ali. Deus estava profetizando, e Eliseu, antes de morrer, se indignou: agora tu vai ferir só 3 vezes, ou seja, tu vai vencer 3 vezes, mas vou continuar. Isso não vai acabar nunca mais, queridos. Nunca vai acabar até a volta de Jesus a guerra entre Israel e Síria. Já está profetizando isso? Eu não, é a Bíblia que está falando. Porque um homem não escutou a voz de Deus. Isso é profundo. E cabe a nós escutar a voz de Deus e prosseguir em obediência a Deus. E nesta noite a ordem de Deus aqui é Espírito Santo sobre a tua vida. O Vinícius estava aqui trazendo os anúncios, eu estava ouvindo. Uma presença de Deus eu pude ver lá de trás um mar do Espírito Santo tomando a igreja dele. Queridos, o mar está sobre a tua vida, a presença de Deus nesta noite aqui. Se tu não nadar, se tu não te sacudir, tu vai te afogar, queridos. Isso é forte, a presença de Deus neste lugar para curar, sim, isso Ele está fazendo, Ele já fez na obra da cruz. Mas se nós não nos sacudirmos, o mar vai passar por cima. E eu quero nesta noite orar contigo, para que tu possa junto comigo ir mais alto, ir à superfície. Amém? Isso é para ti. Deus quer mover a mão poderosa dele para te fortalecer nesta noite. Entenda o que Deus quer fazer nesta noite. Não seja como o rei Jeoás. O rei de Israel não entendeu e pensou só na vida medíocre dele. Uma pessoa medíocre não pensa no depois. Eu vou procurar, segunda-feira eu vou ir ver aquele trabalho. Mas eu sei que vai ter outro lá mais capacitado que eu, que estudou melhor, o currículo é melhor. Uma pessoa medíocre não pensa no depois. Não devemos nos preocupar com amanhã, isso pertence a Deus, mas nós temos que deixar com plenitude a nossa vida, nós temos que deixar um legado para quem vir. As pessoas que chegarem amanhã têm que sentir a presença de Deus aqui. Amanhã não tem ninguém aqui, então vamos trabalhar com terça-feira no culto. As pessoas têm que chegar aqui e sentir, nós temos que chegar aqui terça-feira e sentir algo diferente está neste ambiente. Não vai permanecer aqui, mas quando nós chegarmos aqui como igreja, algo diferente vai estar aqui. Um legado, a plenitude de Deus. Uma igreja que buscou ter uma comunhão com o Espírito Santo vai andar em plenitude, pensar no amanhã. Aquele homem agiu com mediocridade, só pensa no hoje, não pensa no amanhã, não quero saber de mais nada. O próximo rei que se vire, eu vencendo hoje, Eliseu, está bem bom. A igreja está entendendo? Amém? Então, nesta noite, que nós venhamos vencer essa guerra. Que as ondas elas venham baixando. Que a maré venha se acalmar. Os discípulos presenciavam tudo na vida deles com Jesus. E nós não somos diferentes, nós vemos de tudo na nossa caminhada. Não é? De tudo. Nós vemos milagre, nós vemos cura, nós vemos perseguição. Quer ver uma coisa? Abre comigo em 2 Coríntios. Vamos finalizar. Coríntios capítulo 12. Só ti que está te sentindo perseguido, está fazendo as coisas certas com a direção de Deus e te sente perseguido. Olha o que Paulo nos deixa aqui de recado. Eu estava meditando hoje à tarde isso aqui.
2 Coríntios capítulo 12, versículo 15. Eu quem? Paulo. Eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado. Isso é bíblico, queridos. Se tu te sente perseguido, seja no teu trabalho, seja na igreja, seja onde for, continue fazendo o que é justo e reto diante de Deus, por amor da alma das pessoas. Se tu cada vez amar mais e cada vez ser menos amado por essa pessoa, não tem problema nenhum. Tu está fazendo o querer de Deus. Então, que nessa noite possamos tomar isto como base e abrirmos o nosso coração para o derramar do Espírito Santo nessa noite na nossa vida. Não? Feche os seus olhos, queridos. Louvor, por favor. Bem rapidinho, já estamos avançados. Os teus olhos fechados. Sem perda de tempo, eu quero te convidar. Vem aqui na frente. Fecha os teus olhos. Vem aqui na frente. Antes de irmos embora, Deus tem algo para nós esta noite. Eu quero convidar a todos. Não fique ninguém nos bancos. Vem bem aqui na frente. Costa bem na plataforma. Costa bem na plataforma. Por favor, separadores. Costa bem aqui. Oh, Jesus. Deus quer fazer grandes coisas nessa noite aqui. Não te preocupa se tu está com dor. Milagre tu já recebeu. A cura tu já recebeu. Fecha os teus olhos. Começa a sentir fortemente a presença de Deus sobre ti. Se o sol se põe, noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir,
fazer uma pergunta para responder para ti mesmo. De quem é o reino dos céus? De quem é? Mateus 5,3. Bem-aventurado os humildes de espírito humano. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus é teu. Diga tu para ela. Mas nós temos que ser bem-aventurados em humildade de espírito. Se o mundo lá fora diz para ti que algo é bom, faça o teu espírito dizer que não. Se o mundo lá fora diz que não vem na igreja é bom, faça o teu espírito. Não é Deus que vai dizer, faça o teu espírito humano dizer, não, não vou. E aí tu toma posse do reino dos céus. E o reino dos céus está aqui nesta noite. Te humilha na presença de Deus. Começa a te humilhar na presença de Deus. Começa a te humilhar na presença de Deus. Há um sopro de Deus nesta noite aqui. Começa a te humilhar, igreja. Começa a dizer, Deus, vem aqui. Jesus, tu socorreu os discípulos. Jesus, tu foi socorro para os discípulos. Jesus, eu me humilho diante de ti. Jesus, eu me humilho diante de ti. Jesus, eu me humilho diante de ti. Nesta noite, toma minha vida. Eu rejeito a minha carne nesta noite. Eu me humilho diante de ti, Senhor. Igreja, honrar nesta noite aqui. Igreja, honrar nesta noite. Não é com essa barra. Não é com voltar para adorar a Deus. Levanta um altar de tua vida nesta noite.